Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 25 de julho de 2022. A gente, como sempre, começa falando primeiro do cenário local, né? A gente teve uma semana que foi uma semana bastante vazia na agenda econômica aqui no Brasil, né? A gente viu o Bovespa encerrando a semana em alta de 2,46%, cotada a 98.924 pontos, né? Foi uma semana que basicamente o principal destaque interno ficou por conta da Petrobras, que anunciou um corte no preço da gasolina de 20 centavos, né? Então de 4,06 para 3,86 preço de distribuição, o que deve trazer reflexos positivos para a baixa do IPCA, tá? O grande destaque realmente veio lá de fora, tá? Então a gente teve uma decisão importante com relação a juros na Europa, tá? E nos Estados Unidos, começando falando primeiro aí de Estados Unidos, a gente tem a temporada aí de resultados segue a todo vapor por lá, tá? A gente teve na semana passada uma apresentação de resultados mistos com destaque positivo para a Netflix, que reportou é, queda de assinantes abaixo do esperado pelo mercado, tá? Além disso, a Apple ela afirmou também que vai reduzir o ritmo de contratações e gastos em algumas de suas divisões para lidar com um cenário macroeconômico aí um pouco mais desafiador daqui para frente, tá? É, Na parte econômica, a gente teve o índice do gerente de compras, né, conhecido como PMI, que engloba tanto setores industrial e de serviços lá nos Estados Unidos. O PMI ele caiu de 52,3 pontos em junho para 47,5 agora em julho, tá? Atingindo o menor nível em 26 meses. Tá? Dessa forma, o indicador ele caiu para abaixo da marca dos 50 pontos, que sugere uma contração na atividade econômica, tá? E na Europa, como eu mencionei anteriormente, né, a gente teve o aumento da taxa de juros em 50 basis points, né? Foi um aumento que veio acima dos 25 basis points esperado pelo mercado, tá? Essa é a primeira alta dos últimos 11 anos na Europa, tá? Então foi um dado aí bastante relevante, tá? A gente também teve dados de inflação ao consumidor na Europa, né? O CPI, que ele atingiu nova máxima histórica de 8,6%, com base no mês de junho, tá? Para os últimos 12 meses. Foi uma alta aí em linha com a expectativa, do consenso de mercado, tá? Ainda na Europa, a gente teve a prévia do PMI composto, né, da zona do euro, que registrou 49,4 pontos em julho, também abaixo da expectativa aí de 51 pontos, também indicando uma contração na atividade econômica na zona do euro, tá? E por fim, a Rússia e a Ucrânia elas assinaram um acordo para reabrir os portos ucranianos no Mar Negro para exportação de grãos, aí uma notícia positiva vindo de lá, tá? É, Olhando para a China, a gente teve o primeiro-ministro chinês ele afirmando que o país focará no fortalecimento do mercado de trabalho e na estabilidade de preços, tá? Mesmo que isso implique em uma menor taxa de crescimento, é, indo até um pouco contra, né, o que a gente via o Xi Jinping falando sobre o crescimento na China, tá? Além disso, o regulador bancário do país prometeu tomar medidas para neutralizar a crise imobiliária e bancária causada pelo aperto de crédito. Tá? As novas medidas elas visam garantir que as propriedades ainda não concluídas sejam entregues e a instabilidade social no país diminua. Tá? Então a China aí tomando algumas medidas para tentar manter essa questão, principalmente no setor imobiliário por lá, tá? Por fim, nosso índice de fundos imobiliários, ele apresentou alta aí na semana passada, subindo 0,55%, foi impulsionado principalmente aí pelos segmentos de recebíveis e de ativos logísticos, tá bom? Dando sequência aqui, eu vou pedir para o Leandro comentar um pouquinho de moedas para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavão. Bom dia, todo mundo. Uma melhora aqui, na verdade, no mercado global, mas o nosso real não surfou essa onda, tá? O dólar se valorizando aí bastante e o euro também, tá? Então, assim, depois da alta de juros
dita ali por Christine Lagarde, né, que o mercado inteiro estava esperando 0,25, ela surpreendeu com 0,50, né, mostrou um certo otimismo aí aos mercados europeus, que de fato eles devem sair antes desse fantasma da inflação, antes do previsto. Então esse otimismo fez com que o pessoal comprasse mais euro, né, isso ruim para o nosso real, e a alta foi maior por lá, tá? Os Estados Unidos, na verdade, teve um dado não tão bom na semana passada, que foi o PMI, tá? O DXY chegou a cair até um pouco mais do que o 106,54, mas ele se estabilizou aí nesses níveis, o que ainda é alto, tá? Então a gente vê uma queda um pouco maior no DXY com o pessoal, na verdade, um investidor internacional buscando algumas posições pequenas em países emergentes, que moedas gerais estão se depreciando frente ao euro e ao dólar, tá? Relação euro-dólar também, ficar de olho nisso, né? A gente chegou a bater quase ali uma valorização maior do dólar frente ao euro, coisa que não acontecia, na verdade nunca aconteceu, né? Então aconteceu nas últimas semanas, tá? Então, depois dessa notícia, o euro disparou, e aí a gente continua acompanhando para ver o que vai acontecer. No campo das criptos, acho que funcionou toda aquela vela que a gente acendeu, né? E as coisas melhoraram por aqui um pouco, né? O Bitcoin valorizando 8,68 e aqui o Ethereum valorizando 20%, já teve uma valorização de 44%. Para quem achava que a cripto acabou, tá aí, ó. O pessoal que montou posição nessa hora tá feliz da vida, né? Que chegou a comprar o Ethereum ali a 900 mil dólares, né? Então, voltando aí patamares de 1.500 dólares. E o destaque aqui das criptos vai para o nosso amigo Elon Musk, que zerou posições antes dessa alta na Tesla. Ô, Elon Musk, alfaçou, meu amigo. Se você estiver vendo esse vídeo, vem para Sacre, pega um assessor aqui, pelo amor de Deus, que a gente vai te ajudar. E vendeu todos os bitcoins da Tesla lá na queda e que voltou e teve essa alta magnífica aí na semana passada, tá? Então, olho nesse mercado, ainda de olho na inflação, vamos não passando em nada, verdade, Rafa. Então, ficar de olho sempre na inflação e a gente sabe que volatilidade aqui está sendo o nome do jogo, beleza? Valeu, um abraço. Valeu, Leandro, obrigado. Bom, o Alípio está fora no dia de hoje, está em viagem, então vou pedir para o Diego entrar já comentando a parte das demais commodities. Bom dia, Diegão. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Vamos lá, então. Hoje, o slide hoje está tudo verdinho, né? Esse dessas três commodities. Começando pelo petróleo, né? Essa alta semanal aí de 2,12, né? O petróleo fechou aí no patamar de 104 dólares. Porém, a cotação dessa commodity sofreu bastante volatilidade durante a semana, né? Quem vê essa alta aí não imagina quão volátil foi. Principalmente na quinta e na sexta-feira, né? Foram registradas quedas bem significativas que quase zeraram, chegaram a zerar, tá, essa queda, essa alta semanal aí, mas ainda fechou depois no final da sexta-feira com essa alta de 2%, né? Basicamente o que acontece, né? Esses temores desse possível enfraquecimento da demanda mundial, né? E também devido a essa redução da restrição de oferta, né? O grande temor realmente era a questão da redução da oferta ocasionada aí mais recentemente pela invasão da Rússia na Ucrânia, né? E após a decisão da Rússia em voltar a fornecer gás para a Europa, né? E o Salvo também falou da questão do trigo, né? Que já deu uma aliviada nessa commodity também, que o Alípio certamente iria comentar hoje. Essa tomada de decisão de voltar a fornecer gás para a Europa deu uma aliviada, né? Também, juntamente com isso, a retomada da produção da Líbia, né? E dados também divulgados na quinta-feira mostraram que os estoques de gasolina nos Estados Unidos tiveram uma alta de quase 4 milhões de barris, né? Isso é um aumento muito, muito maior que o esperado, né? Na verdade, até o pessoal imaginava que não ia ter um aumento, ia diminuir o estoque, né, de gasolina por lá, basicamente porque a gente está passando agora no momento de pico da temporada de viagens automotivas do país, né? É um grande reflexo como eles também, os americanos, estão sentindo os preços, né, do combustível alto. Então era para ter um momento de queda nos estoques, surpreendentemente teve uma alta bem significativa, porque o americano também está viajando menos de carro, tá?
Então, enfim, se precisa de menos gasolina, precisa de menos petróleo bruto, né, para refinar e virar aí gasolina, né? Então, mesmo com uma semana no positivo aí, alguns dados referentes aos Estados Unidos e essa retomada aí da Rússia a fornecer gás para a Europa, Líbia voltando também a bombar aí o petróleo no mundo, então pode ser que tenhamos aí uma semana de certa estabilidade no petróleo, beleza? Já o minério de ferro, a gente teve uma semana aí de leve alta, né? Essas quedas, houve uma queda nos estoques de aço na China que basicamente aí estimularam as esperanças de uma melhora na demanda, né? Então deu uma aliviada. Mas, né, porém, entretanto, todavia, permanecem as preocupações com lockdowns na China, né? Uma produtora de aço do mundo, a gente sabe que esse impacto na demanda por produtos de aço e matéria-prima, apesar dessa promessa repetida do governo chinês de apoio político à economia em dificuldades, causa uma certa instabilidade, né? Por exemplo, né, a mega cidade de Shenzhen, que tem praticamente 13 milhões de habitantes, fica no sul da África, ali próximo de Hong Kong, prometeu conter esses surtos aí que se espalha lentamente à medida que as autoridades aderem à política zero na China, né? Então, esses riscos de lockdowns e tudo mais, novamente mais severos na China, fizeram com que o Banco Asiático de Desenvolvimento reduzisse a previsão do crescimento da China, tá, em 1 ponto percentual, abaixando para 4%. A gente sabe que esses dados aí, esse número é bem baixo, né? A níveis de crescimento chinês, ainda mais de níveis de retomada, que era o que eles esperavam para esse ano, tá? Já o ouro também, depois de acumular aí 5 semanas consecutivas de queda, né? Nosso metal precioso aí fechou em alta, né? Favorecido basicamente pelo que o Leandro comentou agora, né? O movimento do dólar, esse recuo, né? O enfraquecimento momentâneo, digamos assim, não foi nem um enfraquecimento, né? Foi só uma trégua do DXY, né? Esse recuo ante as moedas rivais acaba fazendo o quê? Como eu sempre comento aqui, né? Tornando o ouro mais barato. Portanto, fica mais atraente, né? Para os países aí, os detentores de outras moedas, né? E também houve uma queda, né? Nessa semana passada, dos juros, né, do Tesouro Americano, dos Treasuries. Então, ou seja, os dois principais concorrentes do ouro, né, seriam a alta do dólar e o pagamento de juros do Treasury, dos bonds, ou do T10, que a gente sempre usa como referência, arrefeceram, basicamente favoreceram então o ouro também fechando uma alta de 1,40 aí, a patamar de $1.727 a onça. Pode passar, por favor. Beleza. Chegando aqui agora o nosso juros futuro, nosso Brasilzão. Então, aí após uma semana de alta volatilidade, caramba, falei volatilidade nos 4 temas, né? Na taxa de juros futuro, os vencimentos aí de curto prazo, né? Como está bem claro aí no slide aí, encerraram praticamente na estabilidade e os trechos intermediários e longos da curva ficaram em alta, né? Esse movimento de alta nos respectivos vértices, basicamente aí é devido aí principalmente a pressão no câmbio, né? Como o Leandro falou, o DXY caiu, mas aqui a gente teve uma pressão forte no câmbio, os receios fiscais, né, que vem algumas semanas aí se perdurando e cada vez aumentando mais, e esse cenário eleitoral, né? Então, nosso risco Brasil está nas últimas semanas em evidência na nossa, e está isso refletindo diretamente na nossa curva de juros, né, juros futuro, né? A curva de juros real, né, apresentou uma forte alta também, né, acompanhada aí a pressão dos juros nominais. As taxas do Tesouro IPCA, né, fecharam em toda a extensão acima de IPCA mais 6,20, para vocês terem uma ideia, principalmente no vértice acima de 2026, né, o vértice mais curto, 2023 aí, e 24, a níveis de IPCA mais 8, né, então chama bastante atenção, né, a inflação implícita também deu uma segurada nessa semana, tá? Para essa semana aí no cenário internacional, o destaque será a política monetária dos Estados Unidos, né, com a decisão de juros de inflação aí, medida de deflator de dados de pessoas físicas lá, né? Além disso, o PIB dos Estados Unidos, PIB na zona do euro, do segundo trimestre e a prévia de inflação de junho na zona do euro, né? Serão os principais indicadores da semana a nível internacional. Aqui no Brasil, o destaque será a prévia aí do IPCA 15, né? Da inflação parcial do mês, o IGPM de julho e os dados do setor externo, resultados fiscais e dados também do mercado de trabalho, que é bem relevante aqui para a gente ver como é que está aí o crescimento, né, e o fortalecimento da nossa economia também, tá? Por hora é isso aí.